Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gus, ou Gus De Luca, e esse é o podcast Para Minhas Filhas, que eu fiz para contar algumas histórias da minha vida para as minhas duas filhas, Dorothy e Zlata. E quem tiver curiosidade, é bem-vindo para ouvir também. Eu estou aqui, como sempre, com a minha colega, amiga, jornalista Clarissa Passos, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que ela vai gostar bastante, porque tem a ver com a nossa história também em algum momento, que é trabalho. Tanto que o nome desse episódio é Trabalhar é Preciso. No episódio anterior, que foi o episódio 6, nós falamos da vida acadêmica, da escola, do estudo, né? E agora a minha filha também faz muitas perguntas sobre o meu trabalho. Onde você trabalhou? O que você faz? Toda criança, né? Principalmente a Dorothy, que tem 7 anos, tem essa curiosidade. Eu já levei ela no meu trabalho para ver como é que é, para entender. Então achei que valia a pena abordar um pouco dessa trajetória, né, do trabalho, deixando claro que o meu primeiro emprego, a gente falou dele no segundo episódio, que é o perito em logística externa, que foi quando eu fui office boy do Dr. Álvaro. Então, o segundo, se você está ouvindo primeiro esse episódio, que é o 7º, vá para o segundo, porque meu primeiro emprego já foi muito bem falado lá, eu não vou mencioná-lo aqui. Já conhecemos bem a história. Meu segundo emprego, se você puder colocar a primeira imagem, ó, que rapaz novinho aí. Meu segundo emprego, a gente falou no primeiro episódio da história do menino que roubava livros, porque eu fui ensinar RPG na Devir aos sábados. A livraria que eu roubei, me contratou. Então, não com CLT, eu ganhava um dinheirinho lá de fim de semana, mas a gente ia lá, então esse sou eu e o Gui Norte, nós dois éramos pagos nessa época para ensinar jogo de RPG para quem ia lá na livraria. Foi uma amiga que bateu essa foto na época e a gente estava pensando no jogo daquele dia, tipo assim. Que fique claro que a caixinha de Marlboro é do Gui Norte. Eu nunca fumei. Mas, então, tá aí esse menininho aí. Então, eu considero esse meu segundo emprego, porque primeiro eu fui office boy, depois eu fui trabalhar na livraria, né, divulgando o produto dela. Mas aqui, hoje, nós vamos falar de emprego formal. Então, se a gente puder ir para a primeira foto, carteira de trabalho. Para valer. Ministério tipo assim, do Trabalho. Aqui não tem brincadeira. E então, Previdência Social. Estou mostrando uma imagem para quem está só ouvindo da minha carteira de trabalho, feita há muitos anos atrás. Ela está aqui, você vê que ela está surrada, né, solta até, coitada. Mas está aqui, viva. Hoje em dia é tudo digital, né? Ninguém mais liga para esse negócio de papel, mas eu guardo ela com certo De que ano que é carinho. a sua carteira? Que ano que ela foi feita? Vamos ver. 97, eu acho. A letra do cara é horrível. 97. Mas eu acho que é 97. O nome do cara é Cleufer. Cleufer. Foi o responsável por fazer a minha carteira naquele... Minha mãe que me levou lá no Ipiranga fazer a carteirinha de trabalho. Então, vamos começar. E tudo começa com... Eu falei ontem que eu fiz faculdade de Comunicação Social e Jornalismo, se puder ir para a próxima foto. Na Rádio Mix FM. Meu primeiro estágio. O termo de compromisso de estágio. Estudante do curso de jornalismo, Universidade de São Marcos. 13 de outubro de 1999. E eu terminei um ano depois, praticamente, em 2000. Durou um ano meu estágio na Rádio SP1, que é a Rádio Mix FM, que está no ar até hoje. Nessa época, a Mix ficava no prédio da Gazeta. O estúdio era lá, na Avenida Paulista. 900. Paulista 900. E eu lembro que, assim, quando eu consegui o estágio, eu fiquei super feliz, né? Pô, vou trabalhar numa rádio de pop rock na Paulista, a né? Mix então, tinha um perfil apreciado. e a Mix estava começando naquela época. Ela era nova. E ela entrou para concorrer com a 89, com a Transamérica, Rádio com a Jovem Rock. Pan. Ela entrou nesse miolo, né? Então ela entrou bem rock. E quando eu entrei, essa época ela começou a guinar um pouco pro pop, para abrir o leque, porque né, o público precisava aumentar. Se sustentar. E eu lembro, até hoje, eu nunca esqueci, meu primeiro dia, estágio, cheguei, eu ia fazer atendimento telefônico. Então tinham três computadores, cada um você punha aquele fonezinho assim, né, aqui, você apertava o botão e atendia, apertava o botão e desligava, era só isso que você fazia. E aí, no computador você cadastrava a pessoa, aquele computador tela verde, sabe, velhão. E aí eu vi as meninas, tinham 3 moças atendendo e uma delas estava me treinando, que era uma estagiária mais sênior. Natália, o nome dela? Não, o nome dela. E ela olhou e falou, eu vi uns atendendo e falou assim, quer testar? Falei, quero. E eu tava super nervoso. Eu juro por tudo que é de mais sagrado. Eu pus aquele fone, tocou o telefone, eu apertei o botão e falei 89 FM. Eu juro! E na hora que eu falei aquilo, eu falei, desculpa, Mix FM. E aí eu pensei dentro, perdi o emprego. Acabou. Vamos me chutar agora. Tipo, foi um ato falho. Não foi de propósito. Foi um ato 100%... Porque eu ouvi 89, né? Foi um ato 100% falho. Gustavo do Mas céu. as meninas riram, porque era tudo estagiário. Não tinha nenhum adulto na sala naquele momento. Não tinha ninguém. Elas deram risada e a vida seguiu. Acho que nunca... Se comentaram na zoação, não pra me dedurar e falar que aquele moleque canalha e tal. Passou. Só que eu peguei assim... Eram alguns horários. Eram 4 horários de atendimento telefônico. Eu nunca parava, né? O de manhã e de tarde, que eu fui treinado no de tarde, tinham 3 pessoas atendendo.
Noite e madrugada era um cara só, você ficava sozinho. E eu fui contratado para dar à noite. Então eu entrava às 7 horas da noite e saía 1 hora da manhã da rádio. E ficava só eu atendia nesse período. E aí, uma coisa muito engraçada que eu nunca imaginei. Tem gente que liga toda a noite. E liga e consegue falar com você. Então, como eu tava lá toda a noite, a pessoa perguntava meu nome, eu falava Gustavo, sou Gustavo e tal. Então o cara ligava na noite seguinte e já falava, e aí, Gustavo? E aos poucos eu ia decorando. Então o cara falava, e aí, Gustavo, eu já sabia o nome do cara, fulano, como é que você tá? E assim, você tinha uma meta de atendimento por hora. Você tinha que atender pelo menos 80, 100 pessoas, mas tinha um lastrozinho que você podia trocar uma ideia de 1 minuto. Uhum. Então essas pessoas que ligavam recorrente toda noite, a gente sempre descobriu alguma coisa. O cara é do Grajaú, o cara é de sei lá o quê, ou o cara ele é mecânico, ele sei lá o quê. Você começou a fazer amigos pela rádio. Exatamente. Então assim, no Natal, porque eu entrei 10, tá vendo? De 99. Uhum. Na época, em dezembro, eu ainda tava atendendo telefone, gente mandava panetone pra gente, ouvinte, pra nós, estagiário, que atendia telefone. Isso aqui é pro Gustavo da noite, entendeu? Tipo assim, era muito louco. Tipo assim, eu não jamais imaginaria isso. Que coisa, né? E tinha uma outra peculiaridade também, que a gente tinha os sorteios. Então, toda hora tinha um sorteio pequeno, que era um CD, uma coisinha. Na noite, hoje eu não sei, eu não ouço meus amigos, eu não sei, mas naquela época, quando começava 10, 11 horas da noite, a gente sorteava entrada de motel, juro. Aí você imagina a galera que ligava nesse horário na pilha. E aí, hoje em dia eu duvido, claro, né? Eu tô falando daquele computador tela verde, velho. Na época, como é que era? Vou entregar o jogo. Como é que era feito o sorteio? Toda vez que você atendia o telefone, e aí você fazia. A pessoa tinha que ter um cadastro. Se ela não tinha o cadastro, você fazia o cadastro. Nome completo, idade, era 3, 4 coisas e salvava. E aí ela pediu uma música. Você quer pedir uma música? Você colocava a música que aquela pessoa pediu, porque contabilizava os pedidos de música, né, no computador, para a pessoa que faz a programação. Então ficava marcado a cada horário, cada minuto, quem ligou e você colocou lá. Faltava 5 minutos para encerrar a hora, você tinha que fazer o sorteio. Como é que era o sorteio? Você apertava um botão de sorteio e você colocava assim, a hora inicial e a hora final, e aí ele ia te cuspir um nome. O sistema pegava todo mundo que tinha sido cadastrado, botava uma ficha dentro daquela hora. E cuspia um nome aleatório. E escolhia um. Os 2 erros. Primeiro, ele cuspiu um nome. Se eu quisesse, eu podia mandar ele cuspir outro. Então eu não gostei desse. Então esse cara é mala. Não tinha nenhum tipo de trava. Não. Você mandava ele... sorteava outro nome, e aí você falava, beleza, fulano de tal. O sistema contava com a honestidade do estagiário. Não só nisso. Porque você também podia falar assim, bom, fulano ligou 10h15. Aí eu mando sortear um nome de 10h14 a 10h16. Por que eu mando sortear das 10 às 11? Só vai sair o nome dele, só tem ele. Pá, entendeu? Eu restringi o horário do sorteio. Então eu sabia quem ia sair. Nossa. E aí eu mandava o nome pro locutor, tipo assim. E o sistema que pegou. O sistema. Não foi você. Então, às vezes, ligava um cara, né? Porra, preciso levar a mina no motel hoje, pelo amor de Deus, me ajuda. Vamos ver. Eu não entregava o jogo. Vamos ver, tudo é possível. Mas aí eu me solidarizava com aquela pobre alma que só queria ir pro motel, não tinha dinheiro, e dava uma estradinha de motel pra ele, tipo assim. Ou, às vezes, ligava alguém desesperado, tava sorteando um CD do Cake. Pô, eu gosto. Aí você, aquele cara gosta tanto de cake, vamos dar um CD pra aquele cara. Aí você colocava lá no sistema, sortear de 10 fazia e 14 umas a 10 e 15. Entendeu? É errado. Mas a gente tentava manipular. O mundo já é muito errado, então você tenta dar uma ajudada. E assim, poxa, é que você não tava assim, né, prejudicando ninguém. Nessa época, nós estamos falando em 99, que foi quando eu entrei em 2000. Eu lembro exatamente. Eu ganhava R$150. E eles pagavam a gente em dinheiro, espécie. Sim. Então você ganhava um miserê, tipo assim. Um miserê, pra sair 1h da manhã. Então você dá um rádio, CDzinho pra alguém, às vezes um truta seu, que, pô, tô querendo um ingressinho de show, pô, vou sortear um ingressinho de show pro fulano. Tinha dessas. Esses eram sorteios de hora em hora, pequenos. Mas tinham sorteios grandes. Viagem, camarote, tinha umas coisas. E os sorteios grandes já não era assim. Como é que era? A pessoa ligava, você tinha uma planilha de papel, você colocava o nome do ouvinte, o telefone dele e mais alguma coisa. E aí, então assim, a gente tinha calhamaços, onde todo mundo, eu quero participar da viagem para os Estados Unidos para ver o show de sei lá quem. Então virava, no fim, e esses sorteios maiores geralmente durava 3 semanas, 1 mês, para daí sortear. Então ficava assim uma pilha de... E como tirava do papel? A gente dava o papel pro gerente da área de propaganda, não era propaganda, de promoção, pessoal da promoção, e o gerente da promoção, até onde a gente sabe, fazia assim, esse cara aqui.
Porque eu ia falar, nossa, vai ser No difícil dedão. eles botarem isso aqui dentro de um ele sistema. batia o dedo em qualquer um e é esse cara aqui. E era esse cara aí, acabou. Tipo assim, não tinha brincadeira. O que não eu deixa acho. de ser um sorteio. Eu não vi isso acontecer, mas me disseram e eu acho que... Porque, gente, sinceramente, como é que eles É um vão botar bando uma de nome, planilha tipo assim, no negócio? Eles não vão recortar. Não. E eles não vão colocar tudo isso dentro do Era sistema na olhada. para o O cara ia sistema na olhada. sortear. Por que eu disse isso? Quando tinha essas promoções grandes, às vezes liga um camarada seu, você colocava ele lá, tipo assim, ó, vou colocar. Mas é isso, você só podia escrever a pessoa uma vez, tipo assim, você não é. Já ficava marcado no sistema que essa pessoa já estava participando. Beleza. Ligou um amigo meu, Márcio, e a gente estava sorteando uma banda. Instrumentos? Um baixo, uma bateria e uma guitarra. Você ganhava uma banda. E eu falei, pô, Márcio, tá sorteando uma banda. O Márcio tinha uma guitarra, ele tocava um pouco e tal. Vou colocar seu nome aqui. Coloquei e vida seguiu. E a gente tinha um quadro de avisos lá. Quando dos grandes, eles colocavam o nome dos vencedores no quadro de avisos para você entrar em contato, para se a pessoa ligar. Um dia eu entro, tá lá, Márcio Alessandro, ganhador da banda. Fiz assim, não é possível. Meu amigo ganhou. Não é possível que isso aconteceu. Falei, não é possível. Liguei pra ele falou, não, os caras já me ligaram, tal, vou ter que retirar e tal. E aí ele já tinha uma guitarra, ele me deu a guitarra. Ele falou, fica você com a guitarra, você que me inscreveu, tipo, eu ganhei por sua causa. Então eu ganhei uma guitarra, caiu uma guitarra no meu colo. Te tipo deu assim, uma guitarra. Caiu uma guitarra no meu colo, por incrível que pareça. A gente até falou dessa guitarra no episódio da música, que acho que foi o 4 ou 5. Mas beleza, ganhei, né? O meu amigo ganhou, aconteceu isso daí. E teve outra coisa engraçada dessa época, que uma ouvinte quis me conhecer, dessas que ligava sempre. Por quê? Eu trabalhei na madrugada até um período, na noite, né? Saí 1h da manhã. E aí eu virei uma vez pra minha chefe e falei assim, eu não aguento mais esse horário, você me desculpa. Ou você me joga no horário da tarde, porque eu estudava de manhã. Pô, imagina, sair 1h e aí que hora mim você deu. tinha que estar na faculdade? Pra mim 7, 7h30? Era puxado. Porra. E aí eu fui pros estagiários da tarde. Só que à tarde você se dividia em blocos. Você tinha a galera do atendimento telefônico e você tinha a galera que fazia adesivagem na rua. E aí eu fui fazer adesivagem na rua. Mas antes disso, se você puder passar a próxima foto. Aí, ó. Eu tô mostrando a foto da minha carteirinha. Todo mundo na Mix. Tinha carteirinha, Avenida tal, Paulista 900, primeiro andar. Estagiário, departamento de promoção. Vira a próxima, por favor. Aí, o que aconteceu? Você tá vendo que eu não tava com uniforme nesse dia, eu tava com a camiseta do Misfits. Não tá com a camiseta da Mix. O que aconteceu? Ia ter o primeiro show da Mix, no final do ano. O primeiro. Foi lá no AMB. Raimundos, Titãs, Capital. Era uma galera, tipo assim, Charlie Brown Jr. Raimundos estava na crista. Eles fecham. O Titãs abriu pro Raimundos. Tipo assim, o Raimundos encerrou o festival. E assim, o pessoal da rádio não tinha toda essa experiência com show. Era o primeiro show da rádio mesmo. E a gente, estagiário, ia cuidar o quê? Pra você ganhar o ingresso, você tinha que doar um brinquedo. Então marcou-se alguns dias pra galera levar os brinquedos lá. E fazia uma fila na frente da Gazeta de gente levando brinquedo, que não acabava. E aí chegava lá, eles davam um brinquedo, pegavam Você o ingresso. dava o ingresso. E beleza. E a gente guardava os brinquedos. Então, isso aqui é uma sala de aula que a gente colocou as carteiras pro lado. E esses sacos são sacos de brinquedos. A gente colocava os brinquedos nos sacos de lixo. Se você virar para a próxima foto, por favor. Aí é a minha entrada do primeiro show onde eu trabalhei. Vira mais um, por favor. Nós estamos tocando no teto da sala. Olha a quantidade de brinquedo que a rádio arrecadou naquele... Aí todos os estagiários fazendo uma festa, né? Tudo era festa. Então a gente subiu e encostou no teto da sala, assim, de tanto brinquedo que tinha. Caramba! É muito louco, né? Mas também, pô, era um cast incrível, Sim, né? Do show. Raimundos era realmente ápice. Charlie Brown. Nossa, aí vem a galera clássica. Show de graça. Titãs. Porra, você dá um levar um brinquedo? Nossa, o negócio lotou. E aí eu lembro que, se pudesse passar para próximo, aí é o show. É uma foto do show. Olha o mar de gente. Olha a galera. O que aconteceu? No dia do show, eles vestiram a gente com o uniforme que a gente já vai ver, que parecia um uniforme de frentista da Mix FM. Era uma calça e uma blusa que você parecia um Mix FM. Mas é enorme, você viu o logo, né? Tudo, não. E aí o chefe começou a distribuir a galera. Os estagiários, 10, 12, 15 estagiários. Ah, vocês dois vão ficar em camarim. Vocês dois vão fazer assistência de palco. Vocês sei lá o quê. Aí chegou pra mim e falou assim, você vai lá pra portaria na entrada. Aí você imagina assim, o AMB tava fechado, aquela grade verde, né? Contratou-se uma equipe de segurança, que eram os caras de terno, tal, grandão, tarará, e ele me manda com um rádio pra ficar lá na portaria do lado dos caras de segurança que iam abrir pra galera começar a entrar. Isso assim, 9, 10, 11 da manhã. Um sol a pino. Eu de óculos escuro, idiota. Você vai ver como eu fiquei, porque eu tomei sol de óculos, eu fiz um guaxinim no fim do dia. E eu tô lá com o walkie-talkie, uniformizado. Então eu era a única figura de autoridade, porque era um monte de segurança e um cara de segurança. Eu de walkie-talkie. E aí começou a lotar de gente, na rua, né? Porque não abriu ainda. E aí eles começaram a empurrar a grade. E aí os seguranças começaram a segurar a grade.
E aquilo começou a esquentar. E eu falava assim, tá cheio de gente. Aí chegou a polícia militar e falou, abre agora. Abre agora que vai morrer gente esmagada aqui do lado de fora. Aí a galera abriu e entrou como se não houvesse uma horda de gente. E os seguranças tentando fazer revista e pegar ingresso, não deu. Porque era muita gente. Então, assim, entrou todo mundo do jeito que tava. Com garrafa, que não podia. Se tivesse armado, entrava. Porque não deu pra fazer revista, tipo assim. E assim, entrou essa mar de gente. Ingresso? Que ingresso, amigo? Tipo assim. A galera entrou e lotou a porra do AMB. E aí começaram os shows. E, obviamente, eu fiquei temendo de novo pela minha, né? Integridade física. Eu falei, meu chefe abriu aqui, tá todo mundo entrando. Ele falou, então vem pra cá, você não serve pra nada aí. Vem. Aí eu fui ajudar lá atrás. Fui lá no camarim, ajudar os caras. Eu sei que, assim, coisas que eu lembro desse show. A galera na frente que chegava, né? Quando o pessoal passa mal, joga pra frente, né? Uhum. Tinha uma enfermaria. Gente ensanguentada. Porque uma galera começou a jogar garrafa de vidro pro alto. E caía em alguém, tipo assim. O cara, um dos enfermeiros que eu passei lá pra ver, falou assim, mano, já fiz monstro, já fiz metal, nunca vi tanta gente fodida, quebrada, tipo assim. Juro por Deus. Nossa Foi senhora. assim, assustador. E aí, do palco, eu também lembro muito bem... Que banda que é essa, Gus? O Traje a Rigor. Ah, nossa, que morte horrível, não é? Né? O Traje foi uma das primeiras. E aí, a gente tava aqui... morrer. Antes dele morrer. Aí a gente tava aqui e eu lembro assim, juro, a experiência foi horrível. Vem um cheiro de suor dessa galera pro pau, bate um vento e vem um CC, juro por Deus. Inebriante. Você faz assim... claro, eu não sei como é que os caras conseguem tocar. Multidão. É um cheiro muito ruim. É nunca vi ninguém falando disso, mas eu senti um cheiro muito ruim que eu lembro até hoje. E aí, outra coisa que eu lembro, se você puder virar... Isso é no fim do dia, ó o Guaxinim. Ó os frentistas da Mix. Ó os frentistas da Mix, com o Rodolfo. Com o Rodolfo. Do Raimundo. Com uma camisa do Suicidal Tendencies. E eu de Guaxinim, ó o bronze aqui, a cara vermelha e o olho branco. Essa foi no fim do show, né? No final do show. Mas foi super divertido. A gente que era estagiário se divertiu pra cacete. Vocês devem ter adorado, cara. Ver toda essa galera, ver os shows. Aí, demais. Vira a próxima, por favor. Isso era Blitz na rua. Adesivagem. Adesivagem. A gente tinha que fazer isso e a gente tinha meta de adesivagem. Então, assim, você ia adesivar um carro, você tinha que adesivar pelo menos 100 adesivos. Você tinha que adesivar 100 carros no período da adesivagem. Como é que o cara conta? Porque uma coisa é eu te dar um adesivo. Pega um adesivo, você pega. Eu tinha que adesivar o carro porque eu tinha que entregar o verso do adesivo para eles saberem que eu colei. Coisa que, pensando bem, também não seria tão difícil de driblar. Só que não, seria assim, porque assim, a Blitz para numa esquina e tem a chefe da Blitz, que era a Kelly, na época, que ficava vigiando a gente. Que era uma adulta. Com esse bando de moleque. Você não tá só simplesmente tirando adesivo. Mas ninguém fazia isso. A gente encarava o desafio. A gente, inclusive, fazia aposta entre nós de quem ia adesivar mais carro. Deixava a coisa mais estimulante, né? E era muito louco, porque eu aprendi... Eu sou péssimo vendedor, mas eu aprendi a vender o que eu aprendi nessa fase, porque assim... Você tem que pedir licença para adesivar... Porque eu tenho que adesivar do lado de dentro. Eu tenho que enfiar a mão no seu carro e adesivar teu vidro, tipo assim. Então, se era um casal de gente mais velha, senhores... Com licença, boa tarde. Os senhores gostariam do adesivinho da Mix? Eu posso colocar aqui? Aí você coloca. Já tinha uma técnica que você puxava, você só fazia assim, pá, puxava e já saía com o selo, né? Pra entregar. Você era uma molecada, e aí, tudo bem, vamos adesivar? Então, pra cada cliente, você tinha uma abordagem, claro. Diferente. E eu tinha uma mania que a Kelly odiava, porque assim, todo mundo adesivava e ia guardando os adesivos, fazia um bolinho de adesivo. Como eu gostava de correr na pilha, eu adesivava, amassava e enfiava no bolso. Então eu entregava pra ela um monte de papel amassado que ela tinha que desamassar pra contar. E contabilizar. Quanto eu fiz. Ela adorava. Mas adoro a Kelly, como amiga até hoje. Gente finíssima. E assim, você pisava em buraco, dava problema. Você tá na rua, né? Na rua tudo pode acontecer. Um carro passou em cima do pneu, em cima do meu pé. Ai, Jesus! Teve uma vez que a gente tava numa ladeira e assim... montava um monte de carro, parava, a gente tinha o tempo do farol, né? Então, se cronometrava, esse farol tem tanto tempo, é o tempo que a gente tem pra abordar. Então, tinha muita gente na frente, éramos 5, 6 adesivando, então eu fui mais pro fundo do farol, porque juntava muito carro. Parou uma betoneira. Eu olhei e falei, vou adesivar essa porra dessa betoneira. Aí eu subi, trepei na betoneira, falei pro cara, posso adesivar? Tá, o cara, tá, adesivei. Aí abri o farol. Aí o cara falou, eu tenho que ir. E eu sabia que, pelo tempo, a betoneira não ia passar o farol, ia fechar antes da betoneira chegar. Falei, bora. Eu pendurado na betoneira, o cara dirigindo, a Kelly louca, vendo aquele moleque pendurado no caminhão. No caminhão de... E eu rindo, achando aquilo a coisa mais divertida do universo. Então, assim, era uma farra essa época da adesivagem. E aí eu lembro o que aconteceu. Tinha na programação, a Mix, não sei se ainda tem, ela tinha um programa que chamava Guilhotina.
as pessoas ligavam, Lembra, era um fazia quiz pergunta, show, eram 2 pessoas, como tinha faziam do quiz. 89. E aí a pessoa que errava era guilhotinada e quem acertava ganhava um prêmio, né? E aí o cara que fazia guilhotina era um cara que ele era locutor, mas ele foi jogado de escanteio pra fazer só a produção do Guilhotina, que era o Rubinho. E eu sempre gostei dessas coisas de quiz, cultura e tal. Então, a gente voltava da adesivagem, a gente tinha que ficar mais 1 hora lá pela rádio, mas não tinha muito o que fazer. Então eu colava no Rubinho, que era um cara legal, e ficava dando ideia. Pô, por que você não pergunta isso? Por que você não pergunta aquilo? Por que você não faz aquilo? Eu não sei de onde veio a ideia, mas veio a ideia de alguém que controlava a grana. Porque assim, o Rubinho tinha salário de locutor, que era um salário bom, era alto, mas ele não era mais locutor. Ele trabalhava só fazendo pergunta guilhotina. Demitiram o Rubinho pra me colocar no lugar. Eu era estagiário, meu custo era muito menor. Muito menor. E aí o Rubinho ficou de boa. Ele entendeu que não tinha nada a ver comigo, né? Tinha a ver com a estrutura da rádio. Demitiram o Rubinho e me colocaram pra fazer o Guilhotina. Então, minha moral subiu, né? Eu era estagiário que ficava lá, sentadão, escrevendo. Então, assim, Você fez produção do Guilhotina. meu dia era ficar pensando em pergunta e de coisa divertida. Eu adorava. E aí eu tive a ideia, na época eles fizeram, acho que não faziam, de fazer a camiseta pra quem perder. Porque eram 2 pessoas, uma perdia, uma ganhava. Falei, por que a gente não faz uma camiseta pra quem perder com sangue escrito eu fui guilhotinado pelo Guilhotina da Mix? E fizeram a camiseta na época. A gente deu por um período pra quem perder, era muito legal. Eu sei que aconteceu assim. Então, aí meu chefe, eu fui pra produção, era promoção, eu fui pra produção. E meu chefe era o Marcos Vica, que, se salvo engano, está lá até hoje. Nós estamos em 99. Ele ainda é um dos chefões lá da Mix. Gente finíssima. E eu lembro que assim, o Rubinho foi demitido, eu não sabia quanto ele ganhava, mas eu sabia que ele ganhava bem. E eu entrei no lugar dele e continuei com aquele salário de R$150. Falei, pô, não dá, né? Pô, tô aqui, Gente. né? Podia, né? Vamos dar um aumento pro rapaz aqui e tal. E eu cobrava o Vica, ele falava, não, vamos ver e tal. E eu lembro dele falar assim, você vai chegar um dia no salário de 4 dígitos. Calma, você vai chegar no seu salário de 4 dígitos. Porque eu falava, pô, ganhei R$150. E eu lembro que eu fiquei puto uma vez e fui falar com o chefão da rádio, que era o Marcos Braga. Fiquei do lado da secretária dele, assim, de braço cruzado. Falei, eu quero falar com ele. Não, mas eu espero. E aí fui lá, entrei, falei, e ele me deu um samba lelê. Pra me pagar R$500, eu pleiteava R$500. Pra me pagar R$500, o meu custo ia ser R$1.000 e não dava. Ele me deu um samba lelê. Eu fiquei possesso. Não engoli aquilo lá. Aí eu lembro que assim, eu fazia as perguntas do Guilhotina, tinha uma meta de perguntas por dia, mas que eu batia meio rápido. Eu era bom no negócio, assim. Eu tava tão puto que na época foi em 18 de agosto de 2000, estreia do primeiro filme dos X-Men no cinema. Hugh Jackman, primeiro filme. Eu virei e falei assim, quer saber? Eu vou sair no meio do expediente e vou ver a porra da primeira sessão. Lá no merda. Gazeta, né? Por acaso, o Gazeta tinha fechado por causa da metralhadora do cara do Fight Club lá. Nossa. As salas não funcionavam mais, do Clube da Luta. Então não tinha mais sala no Gazeta. Aí eu fui a estreia ia ser lá No Conjunto Nacional? Não. No Reserva? No Reserva. Você andou até o Reserva? Não, no último. O que é lá na Consolação? Ah, o Belas Artes. Belas Artes, foi no Belas Artes. Então eu fui a pé da Gazeta até o Belas Artes, assisti o filme do X-Men, isso 1h30 da tarde. Voltei, sentei no meu lugar, sei lá, 4h30, sei lá que horas eu voltei, e sentei. O Vicky entrou na sala da produção, tava todo mundo trabalhando e tal. Onde você tava? Preocupado. Falei, fui no cinema. Eu já tava de saco cheio. Você virou, você Joguei meteu, real. fui no cinema. Fui no cinema. O Vicky olhou pra mim e falou assim, você tá me zoando. Falei, não, fui ver o X-Men, tava louco pra ver. Ainda joguei essa. Aí ele falou assim, vamos na minha sala conversar? Eu falei, vamos. Eu tava todo, né, nervoso. Cheguei na sala dele. No caminho pra sala dele, eu fui me arrepender. Você começou a se dar conta Eu do me que dei você tinha conta feito. do que eu tinha feito. Aí eu cheguei, virei pra ele e falei assim... Ele sentei, ele falou assim, cara, você não pode fazer isso. Aí eu virei e falei assim, minha primeira desculpa, mas o serviço tá feito. Não atrasei nada. Ele falou, não tô falando que você não pode ir no cinema durante o expediente. Tô falando que você não pode ir no cinema durante o expediente e voltar e falar que você foi no cinema durante o expediente. O cara é realmente excelente. Porque é um desrespeito com seus colegas de trabalho e comigo. E com o cara. Aí eu fiquei sem, né? Pedi desculpa e tal. Falei, pô, não vou fazer de novo. Ele falou, eu sei que você não vai fazer de novo. Mas, porra, aí eu falei, tá. Aí terminou, ele falou assim, o filme é bom? E ele era 10. Eu adorava levar ideia de promoção, de coisa pra ele. E ele sempre me explicava por que aquilo era viável, por que aquilo não era viável. Foi um bem mentor, assim. O Vica foi super legal comigo. Aí eu sei que deu pra mim, né? Eu fiz 1 ano e pouco lá. Aí eu saí. E aí fui, se quiser passar pra próxima foto. Qual será a próxima aventura do Gustavo? Então, eu fui trabalhar na Torre da Band.
ela fica no final da Paulista, naquela Sim, ilhinha lá no sei. final. Na Rua Minas Gerais, 454 Perto Consolação. do restaurante do Fogaça, do Isso. Sal, né? Gastronomia. Esta torre, eu fui pesquisar, né, pra gente falar. Ela tem 212 metros de altura e é a maior da cidade e uma das maiores da América Latina, esta torre. Nossa. Aqui, na época, tô falando de 2000, era o arquivo da rádio Band. E eu fui trabalhar como estagiário do arquivo. Então tinha um cara que mexia nos Paranauê e tinha eu uma outra estagiária. E o chefe do arquivo, que eu não vou citar o nome, era um jornalistão que ficava lá na Band, no Morumbi, e passava uma vez por dia lá. Só que o cara era um crápula, assim. E a galera tinha medo dele. Começava da hora dele chegar, o pessoal começava a suar frio, ficar nervoso. E pra mim, eu não entendi aquilo. Só tive chefe legal até agora, tipo assim, né? E ele chegava bravo, nananana. Então, assim, eu durei 2 semanas porque eu falei, isso aqui não é vida. Tem condição. Não tem condição de trabalhar Você com um cara realmente que... descobrindo... É muito bom, né? A trajetória de empregos. Porque você deu a sorte de ter gente decente no começo. Sim. Aí você começa a descobrir como que é a vida no emprego. Mas por que eu falei da torre? Porque no meu primeiro dia, os caras falaram assim, quer subir na torre? Eu falei, como assim subir na torre? Dá pra subir. A gente subiu até mais ou menos esse nível aqui da torre. Desse nível da torre, juro, eu enxergava o gramado do Pacaembu. O gramado. Que massa. Ventava, que eu me abraçava na coluna e falava, eu não vou sair daqui jamais. E os caras, não, dá pra ir até lá em cima. Eu falei, vocês estão loucos? E aí eu desci, fui até aquele pavimento só e fui. Isso escada, né? Fui pra baixo. Tipo assim, mas ventava, que eu achava que o vento ia bater e me levar. Eu ia cair naquele negócio. Era assustador, assim. Eu tenho medo de altura, Puta né? que Então, pariu. mas foi uma experiência. Eu posso virar, já subi. E já viu o nessa gramado do Pacaembu. Vi o gramado do Pacaembu lá de cima. Foi assim, assustador. Mas eu durei 2 semanas. Foi um emprego. Eu citei mais pela curiosidade. Porque daí, próxima imagem, por favor. Eu fui pra MTV Brasil. MTV Brasil! Por quê? Eu tinha um amigo, ó, entrei em 2000, saí em 2002, dezembro. Mesmo dia, ó. Entrei no dia 4 do 12, saí no dia 4 do 12. Fiquei 2 anos lá. Eu tinha um amigo que trabalhava na MTV, o Márcio. O cara que ganhou a banda na Mix. O cara da banda! Ele era designer, né? E ele trabalhava no site da MTV. Em 2000, o site da MTV era qualquer coisa. Internet em 2000 era... A internet, no geral, Ninguém né? ligava. Era um fanzine né? digital. Então, ele O que trabalhava... é muito legal. O que é viu? muito legal. Estamos dizendo sem nenhum demérito. Aí ele me chamou pra trabalhar lá, abriu uma vaga de estagiário, ele falou, conheço um cara legal, eu fui lá, me entrevistaram, eu fui trabalhar na MTV. E imagina, foi um sonho, né? Porra. Pô, Alfonso demais. Bovero, 2000. VJs, 2000. A MTV era auge. Nessa época, assim, Hermes e Renato, Marcos Mion com piores clipes, É. João Gordo, era assim, Tava num grande momento. Foi muito legal. E eu já falei que lá eu cuidava da parte de... Uma das coisas que eu fazia era newsletter, que eu cuidava dos CDs independentes. Eu falei no episódio 4, até marquei, Música para os Meus Ouvidos, da Mariana Davis, que eu cheguei a ilustrar o CD dela, quem quiser, episódio 4. Era uma das coisas que eu fazia. Outra coisa que eu fazia no site da MTV era... Eu fazia chat com artista. Você sentava com Clarissa, a pessoa... contextualize o que é uma sala de bate-papo do UOL. Uma sala de bate-papo para vocês jovens que estão escutando. Era como as pessoas se comunicavam no início da internet, né? Onde não existiam redes sociais, não existiam WhatsApp, não existiam comunicadores diretos. Então, existia uma sala virtual de bate-papo. Com capacidade para umas 20, 30 pessoas. Isso, onde você entrava. Existiam as salas anônimas, existiam as salas por tema. Você podia falar, essa sala aqui, os portais abriam as salas e essa sala aqui é para falar de cachorro, essa sala aqui é para falar de música, essa sala aqui é para falar de vida. E existiam os chats com famosos, que era uma coisa que começou a... Era a única oportunidade de você falar com famoso. Você conversar diretamente. Eu mesma participei de um chat no Terra com a escritora Fernanda Young. Olha que aí. Deus a tem em bom lugar. Deus a tem. E aí você tinha a função de acompanhar o famoso. O famoso sentava do meu lado. Sentado no computador da MTV. E eu a digitava. galera de casa entrava naquela sala virtual e podia perguntar pra Não pessoa. tinha câmera, porque vídeo naquela época da internet não tinha. imagina, A banda não não. funcionava. Então, assim, você sabia, porque era MTV, você tinha baliza da MTV, que o tal do artista, Fernanda Takai, Humberto Gessing, o que quer que fosse, estava do meu lado. E estava lá num determinado horário para responder as perguntas da galera que entrasse, acessasse o chat de sua Exatamente. casa. Então a pessoa fazia a pergunta, eu lia pro fulano, pra fulana, ele respondia e eu digitava. Eu era o cara que ficava sentado do lado, né? Por exemplo, e a MTV era muito frequentada por vários artistas que eles iam fazer o rolê da TV e o site, que era uma coisa meia boca, às vezes eles conseguiam, vai fazer uma horinha de chat, uma horinha de chat, e ficava. Alguns ficavam de boa, outros já eram mais ariscos, né? Você tinha pra todo mundo. O que eu lembro o que eu faço questão de falar? Em dezembro, ia pouco artista.
É um mês meio Galera morto, já tá assim. de férias, né? Então a minha chefe virou pra mim e falou assim, cara, não tem quase ninguém no prédio, a gente precisa movimentar, pelo menos fazer alguns chats. Vê aí quem você gosta, pede pro pessoal de relações artísticas contato, liga e marca. Eu, 19 anos. Pra quem que eu liguei? Quem que eu chamei? O Supla, o Bozo e o Vando. Vê aí quem você gosta. Resposta. Essa galera. Supla, o Bozo E o Vando. E eles vieram. Tipo assim. Eu tinha, que eu perdi nesses anos. Eu tinha uma foto minha fazendo chat com o Supla. Mas essa foto se perdeu nessas coisas de idas e vindas de internet. Que pena, porque HD é que uma se vai. preciosidade. Era uma preciosidade. E ele colocando o capacete da moto dele em mim. Foi uma viagem. Tanto que... Pode passar para a próxima? Aí a minha carteirinha da MTV, quando eu trabalhava lá. Próxima foto, por favor. O Supla, na época, me chamou pro lançamento do boneco do Supla. O Charada Brasileiro. Eu fui cobrir o lançamento desse boneco na Casa Para da a MTV. Estrela. Pra MTV, pro site. Na Casa da Estrela, que ficava perto do Parque do Ibirapuera. E foi nessa ocasião que eu conheci uma grande amiga jornalista minha, Roberta Rodrigues, que é madrinha de uma das minhas filhas, amiga até hoje. Conheci nessa cobertura. No Tipo assim, lançamento do agradeço ao boneco Supla. do Supla. Se não fosse o Supla, eu não teria conhecido a Roberta. Conectar vocês dois. Conectar nós dois. A gente agradece, nós dois agradecemos o Supla até hoje por esse lançamento desse boneco. Eu não vou emitir minha opinião sobre o boneco, mas é questionável. O Supla. O Supla. Mas que seja. O Vando veio e fez lá, falou que ia me ensinar a pegar as calcinhas das mulheres. Era uma farra, tipo assim, né? E se puder passar pra próxima. Esse é o Bozo, o seu Arlindo Barreto, que morreu há pouco tempo. Enquanto civil. Enquanto civil. O Bozo, foi tão legal o chat com ele que eu peguei, eu tinha o contato dele e eu entrevistei ele pro meu TCC, pra Ratazona, que eu mostrei no final do passado. Tá lá. Então, isso sou eu e ele na casa dele, ele me dando um Novo Testamento, porque ele era crente, ele era pastor evangélico, né? Então ele me deu o Novo Testamento, mas ele falou tudo que tá na entrevista da Ratazona. O Bozo divulgou, falou mal, falou um monte de coisa. Mas ele é um cara muito figura. Então tá aí. A MTV me proporcionou entrar em contato com essas pessoas, eu só tenho... Abriu muitas portas, né? Abriu muitas portas. E... Nessa época também, eu conheci... Quem bateu essa foto foi o Bruno Sutter. O Bruno Sutter é um dos caras do Hermes e Renato, que fazia o vocalista do Massacration. Sim. Quando eu falei pro Bruno, ele vivia lá, né? Bruno, vou entrevistar o Bozo na casa do Bozo. Ele falou, vamos. Foi um domingo, 8 da manhã. O Bruno foi lá comigo, tipo assim, ele que bateu a foto. Pode passar a próxima. Aí, pela MTV, eu cobri 2 Rock Goals, né? 2001, 2002, foi o período que eu fiquei lá. Foi super divertido cobrir os Rock Goals. Aí depois... Os Rock Goals, que eram campeonatos entre as bandas. Campeonato sim. de futebol desenvolvido ali, montado entre as bandas. Às vezes mesclava gente de uma banda de outra, eles criavam os times das bandas e era uma grande sensação, né? Era assim, era muito louco, foi muito divertido. Levei meu irmão mais novo, que gosta de futebol, ele adorou, ele lembra até hoje, ele foi lá, que mais? Pode passar para a próxima. Cobri 2 VMBs, 2001, 2002, as grandes premiações da MTV. No VMB de 2001, que foi o mais legal, foi o que o Mion apresentou antes dele sair, eu também tinha algumas fotos que também se perderam com o tempo, ia ser ótimo, mas, por exemplo, tem uma foto que no VMB eu ficava fazendo chat com os artistas na área VIP, né, do VMB. Uhum. Tem uma foto que eu estou com o Sandy Júnior do meu lado digitando. Aquela foto era ótima, tipo assim, mas né, não tenho mais esse registro, o infelizmente. O digital, às vezes, ele é mais efêmero do que o... Mas várias lembranças. Pode passar para a próxima. Cobri a semana de São Paulo Fashion Week pela MTV. Fui lá. Semana de moda, caso fui lá também. Então, assim, a MTV me colocou nos rolês aleatórios que eu falei, caramba. Te deu uma miríade de experiências distintas. Foi muito bom. Póssima, como eu era amigo dos caras do Hermes e Renato, me colocaram num sketch do Hermes e Renato que chamava A Praça é Foda, que era uma zoação com A Praça é Nossa. E eu fiquei... Eu não fiz nada. Ali. Eu só figurei. Eu era o cara do bar. É o barman. Eu sou o barman. É um barman. Eu estou mostrando para quem está ouvindo prints. Se você for no YouTube colocar Hermes e Renato, A Praça é Foda, você acha esses vídeos. Você vai ver Gustavo de barman usando uma gravata borboleta, uma roupa de barman dos anos 80. Pois é. E atrás de um balcãozinho branco, servindo enquanto coisas malucas estão acontecendo na frente. A Praça é Foda. Eu participei desse esquetinho do Hermes e Renato. E eu não sabia disso, Gustavo. Pois é, viu? Já tive meus 5 segundos de fama. Que coisa fantástica. E aí, próxima foto, por favor. Eu ganhei uma coluna. A gente tinha uma área de colunistas. Agora já começo a reconhecer. Que chamava Coluna Trash, a minha coluna, que eu falei, eu só quero falar sobre bagaceira.
E aí eles me deram, por incrível, pro estagiário que só queria falar de bagaceira, eles me deram. Porque eles tinham colunas sérias, de gente que falava de música, gente que falava de política, gente que falava... E eu, com a minha coluna bagaceira... Esse era o espírito da internet arte, a internet moleque. Dos anos 2000, do início dos anos 2000. Dos Incas. Em que tudo era possível, de verdade. Você dava para um estagiário e falava, escreve o que você quiser. E isso é que era legal, né? Isso era que tornava a internet saudável. Agora ficou insalubre essa desgraça, com rede social. Isso aqui era um fórum, uma praça pública online. E aí eu selecionei algumas manchetes, tipo, um estranho no ninho, o diário de um colunista pedido no fórum. Eu fui no Fórum Social Mundial só para escrever uma coluna. Passa para a próxima, quer ver? Os 20 piores empregos da idade... Então, eu tinha o Top Trash, onde eu fazia os 20 qualquer coisa, né? Ó, na época, estamos em 2001, eu tô fazendo lista. 2001. Isso aí virou muito dinheiro no futuro, que eu não soube muito monetizar. Dinheiro. Nunca sabemos. Próxima, quer ver? Ó. Construa corpos em putrefação na garagem de casa. Eu achei um manual disso na internet e coloquei. É verdade. Aí vira pra próxima, quer ver? Ó, uma trepanação. Faça uma trepanação. Seja moderna, abraçamente. Faça uma trepanação. Ninguém sabia o que era uma trepanação. Fui lá explicar o que era uma trepanação. E tem mais uma Gustavo, que eu acho que... você é muito visionário. Crossdresser. Quando eles parecem elas, mas continuam sendo eles. Eu já tava falando de crossdresser. O que me leva um pouco... Olha que Nós vamos chegar lá. Imaginei. Mas a MTV... Na época da MTV, eu era um estagiário muito impulsivo. Então, lembra a situação da Mix FM que foi reclamar do salário? E depois foi no cinema? E depois falou pro seu chefe na frente de todos os outros que você tinha ido no cinema? Na MTV, eu descobri, no segundo, quando eu tava já no segundo, eu fiquei 2 anos lá, né? No final do segundo ano, que tinha um estagiário que entrou depois de mim e ganhava mais que eu. A gente comparou os olerites. Eu falei, não era muito mais, mas era um pouco mais. Aí eu fui reclamar no RH. A RH falou assim, não, é que cada ano, cada semestre da faculdade, a gente aumenta o seu salário. Eu falei, mas o meu salário é igual. Ele falou assim, porque você tem que vir aqui avisar que você passou de semestre. Mas ninguém nunca tinha comentado isso comigo na história minha da MTV. E eu fiquei possesso, porque eu perdi dinheiro. Que grande sacanagem. E aí eu virei pros caras e falei assim, mas vocês vão me pagar isso tudo retroativo? Que eu não... Perdeu. Perdeu o Playboy. Aí eu fiquei puto. Eu entrei na sala da minha chefe e eu pedi demissão. Eu não dei tempo dela negociar comigo. Eu disse que era um absurdo. Eu disse que isso não podia ser feito. E eu pedi demissão. E eu fui embora. A imaturidade tem dessas, né? Olha, veja bem, não que fosse injusta a sua indignação. Mas o jeito de lidar com ela foi um pouquinho precipitado. Muito precipitado. E eu pedi demissão e fui embora. Ainda mais de um emprego legal pra caralho. Nossa, que nem esse. Podia fazer só histórias dessa época, eu, né? Sintetizei pra gente falar de trabalho, efetivamente. Mas fui embora da MTV, mas me deixaram manter a coluna. Eu continuava escrevendo a coluna, mesmo anos depois. A coluna durou mais tempo do que eu na MTV. Mas... foi isso. E aí, eu pedi a demissão. Acho que tem mais uma foto depois dessa, não sei. Essa foto sou eu na escadaria da MTV. Um amigo bateu na época e é a única memória que eu tenho de fotografia da MTV. Eu tô lá na escada. Olha a cara do infeliz. Uma ótima foto. E aí, beleza. Saí da MTV e fiquei desempregado. E aí, o que você vai fazer desempregado? Fui bater na Devir, a livraria de RPG, que tem toda aquela história do primeiro episódio. E falei, olha, tô na merda. Por quê? Nesta época... a Devir estava abrindo do quiosque em shopping para vender bonequinho, livro de RPG, card game, que estava rolando muito. E eles iam abrir um quiosque no Shopping Santa Cruz. E eu me candidatei. Os caras já me conheciam, me deram a vaga. Fui trabalhar no quiosquinho do Shopping Santa Cruz. E lá, assim, o quiosque era... você tinha o térreo, você sai do metrô do Santa Cruz, você tem o térreo, você sobe a escada rolante. Era a primeira coisa que você via, que você subia a escada rolante do primeiro andar, era o quiosque da Terra-média. Então a gente virou balcão de informação, né? Porque a pessoa subia a escada rolante, chegava assim, onde é o banheiro? Onde é a loja tal? Onde é a loja? A gente conhecia o shopping inteiro, porque a gente sabia, a gente tinha que informar as pessoas, a gente virou balcão de informação. E era muito... nessa época, a única coisa que eu posso falar é assim, uma das coisas que a gente se divertia, uma das brincadeiras, já que a gente ficava de frente para a escada rolante, e às vezes você ficava horas sem atender ninguém, porque, né? Era um público bem específico. Era sempre... nós ficávamos em dupla. Geralmente eu ficava com a Camila, que era a gerente do quiosque, né? Mas tinha a mesma idade que eu. Então a gente ficava assim, a gente pegava... dado de RPG tem aqueles dados de 10 lados, 12 lados, sei lá. Então a gente pegava cada um pegava um dado e jogava assim, deu, sei lá, 4. Aí eu olhava assim, você vai ter que pegar a 4ª pessoa que subir na escada rolante. Aí subia um velhinho e a gente ria, tipo assim. O tempo precisava passar. O tempo precisava passar. Precisava se distrair. O tempo precisava passar. Mas eu fiquei pouco tempo, porque eu estava formado. Nessa época eu já tinha fechado a faculdade, já estava formado. E não tinha emprego, e trabalhava num quiosque. Não era o que eu queria pra minha vida. Eu tava lá. Você já tinha uma mão de obra especializada. Exatamente. Né? Aí, uma colega que estudou comigo na faculdade de Comunicação Social, Paula Balzinelli, que você conhece, jornalista. Conheço. Estava trabalhando no IG. Um portal
nos seus primeiros passos ali, 2004. nos seus primeiros anos, Se né? puder passar a próxima. Aí. Começo... Internet Group do Brasil. Tive esse carimbo também. Então, eu entrei em 2004, aqui tá 2005, porque 2005 foi quando assinaram a minha carteira. Meu primeiro ano eu era PJ, né? Então, eu entrei em 2004 no IG, por intermédio da Paula, que já trabalhava lá e era uma pessoa muito benquista. Então, eu cheguei como uma boa indicação e já fui super bem recebido. Já cheguei contratado, aquela coisa. Só fiz a entrevista de formalidade e já cheguei contratado. E eu mal sabia que eu ia ficar quase 10 anos lá. Fiquei 9 anos no IG. Eu ganhava 1.000 patacas, como você pode ver. R$1.000 por mês. R$1.000 por mês era o meu salário. E assim, pode passar a foto, vamos ver qual que é a próxima, se tem alguma coisa referente ao... Este era o IG em 2004. A homepage do IG. Esta era a homepage do IG. Sites quentes, fotos e vídeos de tirar o fôlego no headsex. Tinha muita coisa. Baixa aqui, papéis de parede. Papéis de parede. Esse era a home do IG em 2004 quando eu entrei. Ó. Barraco, Charlie Brown, Soca Los Hermanos. O que? Nossa! É isso. José Dirceu nega ligação com lobista. Que momento! É isso aí. Então entrei no IG nessa. Essa era a home do IG, pra quem estiver vendo. Vocalista do LS Jack, estado ainda grave. Gente, isso aqui é uma fotografia do tempo. Do tempo. Essa era a home, então o cachorrinho lá em cima, né? Ainda tava no logo, o cachorrinho branquinho do IG. O IG, pra quem não sabe, ele chamava IG porque era internet grátis, que foi o primeiro provedor que antes as pessoas pagavam para acessar, para ter o cabinho da internet entrando no seu computador, e o IG disponibilizou isso de graça para quem quisesse entrar. E eu entrei primeiro para fazer o IG Jovem. Um dos canais, que era voltado pra molecada. E eu só escrevia... Era um fanzine. Eu escrevia as bobagens que eu queria. Eu tinha que aprovar com a chefia, mas quase tudo que eu falava, eles aprovavam. Eles não ligavam muito, aí eu publicava. E nessa época, eu deixei isso aqui. Tem essa sites quentes. Fotos e vídeos tiraram o fôlego no Headsex. Headsex era o site de sacanagem para adultos do Portal IG. Um dia eu entrei lá, quando eu já estava um ano lá, e ele tinha uma home. E fazia meses que a home do Headsex eram as mesmas chamadas. Eu falei assim, gente... Ninguém edita a home do Headsex? Ah, não. Aí eu falei, posso editar? Me deram carta branca. Eu virei o editor do Headsex. Você imagina a loucura. E aí eu, nessa loucura, ainda consegui, nessa época, cobrir uma gravação sabe esses DVD de carnaval de sacanagem? Eu fui cobrir uma gravação de DVD de carnaval de sacanagem. Tipo assim, filme pornô. Gustavo, eu amo como a sua criatividade leva você a lugares nunca antes imaginados. Olha, eu não vou descrever o que eu vi naquela tarde, porque assim, a gravação, só pra vocês saberem, a gravação do carnaval de sacanagem era da Brasileirinhas ou uma concorrente, eu não lembro exatamente agora o nome da produtora. Ele foi gravado, tipo, em novembro, numa terça tarde, porque ele tem que sair o DVD em fevereiro do ano que vem, né? Então imagina assim, novembro, terça à tarde, numa casa de show, em São Paulo, o naipe eles abrem para quem quiser, os homens, para quem quiser lá assistir o baile e entrar e ganhar uma bebidinha. Você imagina o naipe de gente que estava naquele ambiente. Numa terça tarde de novembro. Eu sei que eu entrei lá 1h da tarde, saí de lá 4h da tarde, mas o baile foi rolando, porque era com música ao vivo, banda tocando. Era um baile de carnaval em outubro, novembro. Eu lembro que eu saí, a minha roupa fedia tanto... que eu joguei a minha camiseta no lixo quando eu cheguei. Eu falei, mãe, nem lava essa aqui. Isso aqui eu não quero usar nunca mais na minha vida. E eu levei, a galera olhou, né? Falou, mano, a galera do IG... Eu queria publicar no IG Jovem. Mas eu falei, não. Você vai publicar no Headsex. Mas a minha intenção era publicar no IG Jovem. E aí, eu passei pelo IG Jovem, eu trabalhei na home do IG, fazendo edição da home por mais 2 anos. Aí me jogaram finalmente na editoria de cultura. Se puder passar a foto... Aí, esse era o ambiente do IG. Esse não estou na editora de cultura, mas essa foto foi tirada que era a mesa laranja, que era na época, a primeira, quando eu entrei, era essa mesa laranja, e bateram essa foto, a minha mesa era bem no cantinho. Aí. Essa era a minha época do IG, Carocha. Conheço muita Renato gente Honorato, daí. Era o pessoal do IG. Aninha. Aí se puder passar para a próxima. Essa foi a editoria de cultura por muito tempo que eu trabalhei. Então, Carlos Augusto, o Marco Tomazoni, e o Thiago Ney. E eu. Essa foi uma foto que a gente posou lá para belíssima um foto, evento. Belíssima foto. Era editoria de cultura. E lá, assim, editoria de cultura, eu ganhava mal. Mas era ver filme, era falar de música, era falar de gibi, era falar de livro. Show. Então, assim, pra mim foi o momento áureo da minha carreira de jornalista, porque isso, eu tava onde eu queria estar. Você chegou num lugar bom, né? E me proporcionou coisas muito legais. Se puder passar pra próxima, como eu fui na casa da cartunista Laerte, em início de transição. Início de transição. Entrevistá-la.
Essa foto que, né, Clarice e outras pessoas falam que é Gustavo Adoro. conferindo as coxas Adoro, você da tá dando Laerte. 100% uma conferida nela. Foi o Guto que bateu essa foto. E foi ótimo, eu também adoro essa foto. Foi muito bom. Então, assim, porque Laerte sempre foi um ídolo. Depois uma ídola, né? Mas quando eu era jovem era um ídolo. Eu já tinha, inclusive, numa Bienal do Livro, eu tinha pego um autógrafo na época com ele. Que eu lembro que eu cheguei com o gibi pra ele autografar. Ele olhou pra mim, olhou pro gibi e falou assim... Você roubou essa revista, né? Juro por Deus. Aí eu falei, seu Laerte, eu já roubei outros livros na minha vida, mas esse eu comprei. É isso que eu ia falar. Eu acho que ele captou Ele ali, já muito sentiu o bruxa, cheiro. captou alguma Ladrão coisa de gibi, ali atrás. malandro. E essa época realmente era uma fase em que ela se identificava ainda como crossdresser. Sim, ele era e não como pessoa trans. Exatamente. Chegou a dar entrevistas sobre isso. Sim, foi tudo nessa época. Aí se você puder ir passando... E foi uma época onde eu conheci muita gente legal. Aí é uma das festas do IG, com o pessoal de cultura também. Se puder passar a próxima... Pessoas meio, né, não muito... Não boas companhias pra sua vida, com uma taça numa mão, né? E um cigarro na outra. Eu e Clarissa numa festa do IG, passa mais uma. A festa que foi no nós aí Bar. com o Juliana Zambello, que trabalha comigo hoje na Editora Globo. Juliana Então, Zambello. O IG foi legal, você pode testemunhar sobre isso, porque assim, muita gente interessante e diferente se juntou lá pra fazer transformar um site que era um fanzine num site. Sim. E a gente tinha liberdade total, a gente podia fazer muita coisa. Então, assim, foi uma efervescência de gente legal, querendo fazer coisa legal, ganhando mal, mas querendo fazer coisa legal. Uma esquina de encontros muito maneiros, que duram cara. até hoje, que proporcionam contatos. Até hoje estão falando para as minhas filhas. Eu fui bem cabeça quente, né? Na Rádio Mix, na MTV, pedi demissão, achava... Tava no meu direito, mas eu podia ter agido diferente. Eu era jovem, impulsivo. Mas já no IG eu comecei a melhorar um pouco minha postura e fiz amizades que me valem até hoje. Tanto então que você ficou lá quase 10 anos. Quase 10 anos no IG. Você vê que não teve impulsividade. E aí eu lembro que a minha demissão do IG foi muito tensa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas foi muito tensa também. E quando eu saí do IG, eu voltei a ficar desempregado. Acho que se puder passar, tem mais alguma imagem? Nem lembro. Essa é a Cris Bertelli, que é minha chefe hoje. Sua chefe Conheci atual. no IG. A foto é da Cris me dando um beijo numa festa e eu fazendo uma cara de gente mal-humorada, como sempre. Mas... e a Cris é isso, ela é minha chefe hoje. Vamos chegar lá. Logo mais já tá acabando, mas... Eu saí do IG e eu fiquei desempregado. E essa parte eu queria muito falar pra Dorothy, pra Zlata, porque isso eu já era formado, já tinha 2 faculdades, inclusive, né? Tava desempregado, não sabia o que fazer. E chegou uma hora que a mãe das minhas filhas, Daiane, minha esposa até hoje, virou pra mim e falou assim, amigo, fazia uns bicos que pagava mal pra caramba. E ela virou e falou assim, cara, não tá entrando dinheiro, o carro tá aí, tava começando o Uber, isso era 2016, vai dirigir. E aí eu fui a figura clássica do cara com 2 diplomas que foi dirigir carro porque virou Uber, tipo assim, em Campinas. E como Uber, tipo, cara, vivi outras histórias muito loucas. Tipo assim, trabalhei 6 meses, acho, de Uber lá em Campinas. Eu trabalhava muito de noite, de madrugada, gostava mais do que de dia. E assim, é isso. Tive que ralar. E não era o emprego dos meus sonhos, óbvio que não, era um subemprego que eu estava fazendo na época, mas me rendeu experiência, me rendeu algumas sacadas, histórias, inclusive, para contar de gente brigando no carro, de gente se agarrando no carro, de me perder e falar onde é que eu vim parar, experiências de vida. E nessa época eu consegui fazer alguns estágios de madrugada na Folha de São Paulo. Eu cuidava da parte da home da Folha de São Paulo das 11 da noite às 7 da manhã, de sexta para sábado e de sábado para domingo. Também não era um salário lá, grandes coisas, era um bico, né? Eu ganhava como PJ, mas... Trabalhei lá um tempo, depois me chamaram para cobrir férias de uma galera lá, então gostaram do meu trabalho, né? Cheguei a ter carteirinha assinada pela Folha naquela época. E fiquei lá, é isso, acho que por 1 ano também eu fiquei fazendo esse frilinha lá. A Dorothy nasceu nessa época, minha filha era pequena, eu ia de madrugada para São Paulo fazer plantão lá, era tenso, mas ao mesmo tempo é isso. Uma coisa que eu descobri, e hoje eu tô na Editora Globo, meu trabalho hoje, nós estamos em abril de 2026. Eu trabalho já desde 2020, eu acho, mais ou menos, na Editora Globo. 6 anos já. Já faz um tempo, com conteúdo de marca. A minha chefe trabalhou comigo no IG, Cristiane Bertelli, jornalista, hoje é minha chefe. E eu moro em São Carlos e tenho que ir toda semana de São Carlos para São Paulo. Estou falando isso porque nessa época, talvez a Dorothy não lembre, talvez a Zlata não lembre, mas assim, sempre que eu tenho que ir para São Paulo, elas choram. Meu pai tá indo embora, meu pai vai ficar 2 dias fora, é uma sensação chata, mas... Eu acho muito engraçado, porque eu expliquei pra ela e um dia a Dorothy virou pra mim, nós estamos falando de trabalho, esse episódio é sobre trabalho. E ela virou pra mim e falou assim, chorando, eu entendo porque você tem que ir, porque aqui em São Carlos não paga que nem paga em São Paulo. Tipo assim, eu falei, o capitalismo já bateu nela com 7 anos, ela já entendeu. Já entendeu uma parte da história. Qual é o rolê?
E para encerrar toda essa trajetória doida, eu anotei aqui uma mensagem para ela sobre trabalho, que meu pai sempre falou, vai fazer o que você gosta, não importa. Então, assim, tente fazer o que você gosta. Nem sempre você vai conseguir fazer o que você gosta. Mas, se não for o trabalho dos seus sonhos, o que você pode extrair de legal dele? Porque sempre tem alguma coisa para extrair de legal daquilo. Do quiosque, eu aprendi coisas no quiosque. Dirigindo como Uber, eu aprendi coisas dirigindo como Uber. Plantonista de madrugada. Coisas que hoje eu ainda posso me beneficiar eventualmente. Né? Seja uma história que eu posso sacar. Seja, estou num Uber e o cara começa a conversar, eu posso falar, já fui Uber também. Tenho essa experiência. Então, assim, tudo você consegue tirar alguma coisa. E quando você estiver trabalhando, as dicas que eu dou para elas a primeira, zele pelo seu ambiente de trabalho. Ninguém aguenta trabalhar com gente chata, mal-humorada, reclamona. Eu já fui essa pessoa e aprendi a deixar de ser essa pessoa, né? A segunda dica que eu dou tente aprender coisas novas sempre, porque isso ajuda a deixar o trabalho um pouco mais empolgante. Você não fica naquele marasmo de fazer aquela mesma coisinha que você sempre já sabe fazer. E por último, mas não menos importante, tente fazer amigos. Porque às vezes pinta. Eu estou aqui com Clarissa Passos, que eu conheci antes do IG, né? Na época da coluna da MTV, a gente se conheceu. Na época da Internet Arte, Internet Moleque, em que as pessoas tinham boas ideias, botavam esses projetos no ar e se comunicavam por causa disso. Clarissa era parte de um trio das garotas que dizem Ni, que teve um blog, teve uma coluna na revista Época, e a gente se conheceu nesse período. Fase. E fomos nos reencontrar no IG depois, como assalariados. Uns bons anos depois. Uns bons anos depois. O que só ajudou a estreitar a nossa relação. E eu acho os seus conselhos para as meninas muito bons. Mas eu acho que a primeira coisa as pessoas importam mais do que os trabalhos. Sim. Sempre vão importar. Então, os trabalhos são sempre uma oportunidade de conhecer gente. E sempre vai ter um filho da puta, um canalha, porque assim é a amostragem natural da humanidade meio que em todo lugar. Sim. Tem trabalhos que atraem mais concentração de gente mala, de espíritos cebosos. Sim. Mas tem trabalhos, na maioria das vezes, na média, você vai pegar uma incidência média de gente legal versus gente chata e se conecte às pessoas legais, Sim. que parecem legais, porque elas são legados que ficam. Sim. E a gente aqui nessa mesa é uma prova viva disso. Muito prova disso. E é isso, Dorothy, se você quiser ser pedreira, eu te apoio. Slata, se você ainda quiser ser caçadora, eu não sei o que te dizer, mas boa sorte. Boa sorte. E é isso, espero que vocês tenham rido das traquitanas, travessuras que seu pai fez. Nos trabalhos. E é isso. Bom. Tchau, tchau.